Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre relações comerciais antes e depois da pandemia. Qual será o cenário para os próximos anos? Como o mercado vai se movimentar em relação a isso? A gente conversa hoje, então, com Rafael Vinholes Bichiarov, CEO do Grupo MS. Tudo bem, Rafael? Seja muito bem-vindo ao ND. Primeiramente, obrigado. Boa noite, Roberta. Obrigado pela oportunidade e vai ser um prazer falar com vocês hoje. Vou falar um pouquinho sobre o cenário que está se formando por conta da pandemia. Ela acabou mudando o cenário mundial em vários quesitos, né? No social, trabalhista, no econômico. Muita gente perdeu emprego, muita gente também está se reinventando, a criatividade está em alta nos últimos meses. Como é que você analisa os principais passos a serem tomados pelas empresas de forma que elas consigam subsistir a esse momento que a gente está vivendo? Então, Roberta, na verdade, todas as empresas foram impactadas nesse momento pela pandemia, né? Algumas mais e outras menos. Mas isso as obrigou que elas se reinventassem de alguma forma para sobreviverem. Infelizmente, nem todas tiveram esse sucesso. O que a gente percebe é que a velocidade de tomada de decisão foi primordial nessa sobrevivência ou não. A gente até gosta de citar muito o exemplo da XP, que no início da pandemia, ela já declarou o home office para todos os colaboradores, e agora, antes mesmo do retorno, ela já declarou que o home office vai se tornar uma regra. Então, não vai existir mais uma base, um escritório fixo. Então, o que a gente vê que vai ficar para os próximos passos das empresas serão o que a gente vai poder absorver dessas tomadas que nós fizemos durante a pandemia, o que a gente vai conseguir incorporar no nosso dia a dia, que a gente achou que não poderia fazer isso antes. A gente vai ter muita coisa de redução de custos, nós teremos muitas outras oportunidades das quais nós, com certeza, nunca achamos que poderíamos ter. Então, acabou tendo essa oportunidade de nos forçar algo que talvez se nós não tivéssemos a pandemia não aconteceria. Você mencionou, Rafael, um ponto importante que é a questão da tomada de decisão, né? Eu acho que nunca foi tão necessário a gente ter decisões assertivas para que se consiga se manter no mercado, se manter nesse cenário caótico que a gente está e um cenário muito incerto. E o que a gente percebe é que, infelizmente, muitas empresas ficaram pelo caminho, muita gente foi demitida. Especificamente no seu caso, o que a empresa tem feito para que não tenha assim, um grande número de demissões nesse período? Nós tomamos algumas decisões rápidas. Logo no início da pandemia, nós analisamos todo o cenário que poderia acontecer. Fizemos uma análise bem assim ruim, a pior possível, e com isso a gente percebeu o que afetaria os nossos serviços ou os nossos clientes e tomamos algumas decisões. A primeira foi antecipar férias deles. Quem tinha férias a gente já antecipou. Antecipamos também banco de horas que tinham disponíveis. Quem poderia trabalhar remotamente foi realocado para trabalhar remotamente. No segundo momento, nós já começamos a analisar os cenários de redução e suspensão de contrato, tudo sempre visando manter esses cargos, os funcionários trabalhando, para que eles não tivessem os benefícios reduzidos. Uma outra medida também que poderia ter sido tomada foi a questão do financiamento de folha, utilizada pelos bancos em parceria com o governo. A gente sabe que essa medida teve uma dificuldade maior, nem todas as empresas conseguiram, não ficaram aptas a isso, mas também teve essa medida. E o que nós fizemos, nós ampliamos os nossos serviços de biodesinfecção e desinfecção, para poder realocar os colaboradores que a gente não ia conseguir deixar nos postos. Como a gente atua em grandes corporações ou shoppings, por exemplo, que tiveram seus serviços paralisados, toda essa mão de obra nós conseguimos realocar para esses novos serviços, né, com essa nova demanda, e assim manter o emprego desse pessoal. Tudo foi feito focado que a gente mantivesse os empregos, não reduzisse a qualidade dos serviços para os nossos clientes e conseguisse sobreviver durante essa pandemia. Agora, para se sobreviver durante essa pandemia, a tecnologia foi a maior aliada nesse processo? Sim, foi uma das principais, né, tomadas de decisão. Nós importamos alguns robôs de tecnologia no touch da Suíça,
esse robô foi trazido exatamente pela característica dele não precisar ter um manuseio humano. A gente faz uma parametrização do robô e ele tem a capacidade de dissipar, de transformar o líquido o peróxido, né, que é o produto que a gente utiliza, em praticamente um gás, e ele se dissipa pelo ambiente, garantindo a desinfecção e não expondo o nosso funcionário ao risco de um ambiente contaminado. Então, sim, a gente trouxe essa tecnologia e ela foi uma das principais aí ajudas nessa retomada. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre higienização de ambientes. É só um minutinho, não sai daí, a gente volta já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a nova realidade, agora com a flexibilização do comércio, como as empresas têm se adequado às novas formas de higienização. E sobre isso a gente conversa então agora com Rafael Vinholes Bicharov, que é CEO do grupo MIS. Rafael, no bloco anterior, você falou que você acabou realocando alguns funcionários justamente para esse setor aí de higienização, né? Sim, exato. Nós ampliamos um serviço do qual nós já tínhamos, que era o serviço de desinfecção e biodesinfecção, exatamente por essa necessidade de realocação de funcionários. Então, como nós sabíamos que não teríamos demanda física para realocar todos os colaboradores dos quais os contratos foram suspensos, nós fizemos um esforço muito grande, principalmente na área comercial, trouxemos as tecnologias mais avançadas aí que existem, para a gente poder oferecer um serviço e aumentar essa demanda para poder realocá-los. Então vamos entender um pouquinho agora, Rafael, como é que funciona esse serviço de biodesinfecção por nebulização? Na verdade, a nebulização ela se dá por um equipamento. Esse equipamento ele tem a capacidade de quebrar o líquido em micropartículas, praticamente transformando de um estado líquido para o gasoso. Deixando se transformando num gás, ela consegue dissipar num ambiente fechado por até 1.000 metros cúbicos. Então, o que garante a desinfecção de todos os locais do qual o gás tem contato, desde teto, parede, desde uma fresta de ar-condicionado, equipamentos que estão na sala ou no ambiente. Então, a grande diferença é o poder de transformar esse líquido num estado quase que gasoso para que ele se dissipe e atinja todos os ambientes. Então, agora que a gente está nesse momento de flexibilização, muitos comércios retomando, muitas empresas retomando, muita gente preocupada com essa questão da higienização, para a gente entender como é que funciona essa técnica. Isso você conseguiria, de forma geral, higienizar qualquer tipo de ambiente? Sim, qualquer tipo de ambiente fechado, isolado. Para a gente utilizar o robô, a técnica de nebulização, é necessário um ambiente isolado, de até 1.000 metros cúbicos. Então, a gente coloca o robô numa posição específica, parametriza ele pela metragem cúbica do local e, com isso, ele faz automaticamente a dissipação do produto. Ele aerosoliza o produto, esse produto se torna praticamente um gás e ele vai se dissipar por todo o ambiente que estiver isolado. Então, aonde ele tiver contato, desde em cima da mesa, equipamentos, ele vai fazer a desinfecção do ambiente, garantindo a eliminação total do vírus. Ou seja, isso foi testado, serve para esse momento de coronavírus que a gente está vivendo. Esse tipo de técnica por nebulização, ele é indicado para em que casos? Na verdade, os equipamentos eles precisam ser homologados pela Anvisa. A Anvisa soltou uma nota técnica que ela não indica produtos de utilização contra insetos, contra pragas, nebulização, atomização, que façam uma fumaça, ela não indica a utilização desses equipamentos para fazer a desinfecção. O robô homologado, um equipamento homologado pela Anvisa pode ser utilizado em qualquer tipo de ambiente, desde que seja um ambiente isolado e fechado para que o gás não se dissipe. Agora, vocês também utilizam o peróxido de hidrogênio, é isso? Do que se trata? Na verdade, o peróxido de hidrogênio é o produto que é utilizado na nebulização. A nebulização é um método, é a técnica, e o peróxido é o produto, é o princípio ativo que garante a desinfecção. Esse produto ele é muito utilizado já em hospitais, em serviços médicos, até pela eficiência dele já comprovada no quesito desinfecção. E se a gente for comparar, então, o peróxido de hidrogênio com o cloro,
que também é muito utilizado quando a gente fala nessa questão de higienização, qual é o mais importante, o mais eficaz? Sem dúvida, o mais eficaz é o peróxido de hidrogênio. Em comparação, o cloro, o hipoclorito, ele é muito corrosivo, ele é muito tóxico. Já o peróxido, ele não é tóxico. De todos os produtos indicados aí pela Anvisa para desinfecção, o que tem menos contraindicações é o peróxido. Por ter uma ação mais rápida, ele é biodegradável, ele não agride o meio ambiente, ele não é corrosivo, ele pode ser utilizado em praticamente todos os tipos de superfície, diferente de um cloro, que ele é muito corrosivo, ele é alérgico e ele oxida dependendo do material que for aplicado. Problemas com alergia, por exemplo, a gente sempre pensa muito em locais, ambientes onde tem crianças, animais domésticos. Esse tipo de higienização é aconselhável? Sim, ela não tem nenhum tipo de contraindicação desde que aplicado corretamente. Esse produto ele já é utilizado em hospitais, na limpeza de centros cirúrgicos e UTIs, exatamente que é um local de grande circulação, que precisa ser feita uma desinfecção de alto nível, e também tem que se preocupar com a questão de pessoas circulando no local. Ele já é utilizado e não tem problema nenhum. E de quanto em quanto tempo, Rafael, precisa ser feita essa higienização? Vai depender muito do local, Roberta. Hoje, por exemplo, nos shoppings, as limpezas dos banheiros nessa retomada, elas vão precisar ser feitas, a desinfecção, né? No mínimo 2 vezes por dia ou sempre que necessário. Agora, locais que haja contato frequentemente, como corrimãos, ou boteiras de elevador, ou outros locais, precisam ser limpos constantemente. Aí a gente tem também uma questão, Rafael, que se fala muito ainda, claro que ninguém sabe quando isso vai acontecer, mas todo mundo já está pensando na retomada das aulas presenciais, né? E eu acho que um grande problema, o grande medo dos pais e dos funcionários, professores de uma forma geral, é como garantir essa higienização quando a gente está falando de crianças, né? Então a gente fala da questão, por exemplo, que eu já te perguntei, de alergias, muitas crianças são alérgicas de repente a produtos químicos, então como é que seria feito isso? E a garantia disso, esse tipo de higienização é possível se fazer também em escolas? É algo que se pensa quando a gente for falar na reabertura das escolas? Sim, na verdade não só é possível como é necessário. A desinfecção ela precisa ser feita antes e durante essa retomada para que mantenha um ambiente limpo e livre de vírus, um ambiente controlado. Claro que essa limpeza ela não pode ser feita com as pessoas no local. Necessariamente as pessoas não podem estar no local, mas é algo rápido de se fazer e elas podem adentrar o local assim que terminar o serviço. Tem algum tipo de contraindicação, Rafael, quando a gente fala e pensa em superfícies? Tem alguma superfície que esse método não é utilizado, não é recomendado? Recentemente, a Anvisa soltou uma nota técnica com algumas contraindicações de superfícies para aplicação do peróxido, que seria zinco, latão e cobre. Superfícies que não são muito comuns no nosso dia a dia, mas saíram algumas contraindicações sobre o uso, mas de todos os produtos dos quais atuam no quesito desinfecção, são princípios ativos para isso, ainda é o que tem menos contraindicações de superfície, de locais de aplicação e é o menos alérgico. Agora, no início do programa, Rafael, você falou sobre a utilização de um robô, principalmente para fazer esse processo. Quando a gente está pensando em algo em larga escala, qualquer funcionário teria condições de aplicar esse método e esse peróxido de hidrogênio, não? Não, somente funcionários capacitados. Eles necessitam de um treinamento específico, até do uso correto da paramentação, de EPIs, da diluição correta, para ter uma concentração no produto, para que seja aplicado e o processo tenha a garantia de qualidade que ele precisa ter. Então, somente funcionários capacitados. Ok, para se ter o resultado, a gente precisa também ter a capacitação, né? Como tudo. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre as novas formas de higienização. É só um minutinho, não saia daí, eu volto já já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a nova realidade, agora com a flexibilização do comércio, como as empresas têm se adequado às novas formas de higienização. E sobre esse assunto a gente está conversando então com Rafael Vinholes Bichiarov, CEO do grupo MS. Rafael, a gente está falando sobre essa questão de higienização de vários ambientes, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão dos shopping centers, mas você falou muito sobre a questão de nebulização, tem também a pulverização. Gostaria que você falasse a diferença entre os dois tipos e qual o percentual de eliminação do vírus é mais potente em cada um dos dois segmentos, nebulização e pulverização. Roberta, a principal diferença da pulverização para a nebulização é a questão dos ambientes. Para ambientes externos, ele é mais indicado o uso da pulverização, porque você consegue direcionar aonde você vai aplicar o produto. Quanto para ambientes internos, você pode utilizar o robô. Você não precisa fazer esse direcionamento. Por se transformar em praticamente um gás, ele vai se dissipar por todo o ambiente. Então, essa é a principal diferença. Quanto à eliminação do vírus, os dois métodos utilizam o mesmo princípio ativo, o mesmo produto, que é o peróxido de hidrogênio. A garantia de desinfecção é de 100% contra o vírus, desde que aplicado na forma correta e nos ambientes corretos. Aqui na região, Rafael, a gente tem alguns shoppings que já abriram, alguns estão ainda para abrir, e eu acho que essa questão da higienização é um dos pontos mais importantes para garantir que as pessoas retornem aos shoppings com segurança e garantia de saúde para todo mundo. Então, aí eu te pergunto o seguinte, a Associação Brasileira de Shopping Centers determinou alguma coisa em relação à limpeza do local? Sim, a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, ela criou um protocolo de higienização junto com o Sírio-Libanês. Esse protocolo foi disponibilizado para todos os shoppings e ele precisa ser seguido à risca. Ele tem diversos itens que devem ser seguidos e os principais nas higienes são a questão das limpezas constantes, onde haja contato físico, principalmente em corrimãos, botoeiras de elevador, o distanciamento na própria escada rolante, na barra da escada rolante, todas essas áreas precisam ser limpas constantemente. Banheiros precisam ser desinfectados no mínimo 2 vezes ou sempre que necessário. Ambientes precisam ter panos separados ou panos específicos ou por cor, ou realmente por separação de ambiente. Então, são essas principais premissas aí que a Abrace acabou soltando, que foram adaptadas nos planos de trabalho, principalmente nos shoppings, para que a gente consiga manter a qualidade de um local limpo e livre do vírus, principalmente aí que a gente sabe que vai ter uma grande circulação de pessoas. A gente sabe que até você mencionou, vai ter um protocolo de limpeza, esse protocolo precisa ser seguido à risca e é completamente diferente daquilo que a gente vivenciava antes da pandemia. Você acredita que depois que tudo isso passar, que a gente tem fé que isso vai acontecer ainda em alguns meses, você acha que a gente vai trazer essas lições de higienização da pandemia? Como é que você acha que vai ficar, principalmente em relação aos shopping centers? Vai mudar para sempre essa medida? Eu acredito que vai reduzir ao longo do tempo um pouco, né, a questão cultural das pessoas terem essa preocupação com a limpeza, mas vai se manter muito do outro lado a questão de higiene básica. A gente vai se preocupar demais na questão da higienização das mãos, a gente vai se preocupar muito se o ambiente que a gente está frequentando, ele está livre do vírus, ele está desinfectado, a gente acha que vai cobrar essa questão dos ambientes. Então, todo local de grande circulação, de área privada ou pública, ela vai precisar se adequar a isso, porque acho que a população ela vai cobrar mais essa eficiência e essa garantia que o ambiente foi limpo e desinfectado corretamente. Aprender a lavar as mãos, com certeza, eu acho que essa vai ser uma das lições que a gente vai levar por um bom tempo ainda, né, Rafael? Com certeza. A gente está no finalzinho do nosso programa, gostaria de te dar a oportunidade. A gente falou no início do programa sobre como as empresas têm utilizado esse meio de pandemia para se criarem, para tentarem subsistir a esse período que a gente está vivendo. Eu gostaria de te dar a oportunidade de você falar com os nossos telespectadores, muitos empresários que têm tido dificuldades, uma palavra de ânimo nesse momento tão importante. Eu acredito que a gente consiga tirar alguma lição de toda essa crise. Muita gente, às vezes,
precisava de um empurrão nesse momento e essa crise acabou sendo esse empurrão, essa obrigatoriedade de se reinventar, de fazer algo novo, de buscar uma solução nova, do qual a gente tinha tanto medo de arriscar, acabou se tornando uma obrigatoriedade. Então, isso abriu muitas portas para alguns empresários, e infelizmente nem todos conseguiram sobreviver, mas eu acredito que a gente precisa principalmente olhar no propósito, né? O que o cliente precisa nesse momento. A gente tem que transformar todos os nossos serviços em essenciais. E eu acho que isso é uma lição que a gente trouxe dessa pandemia, que está aplicando na empresa. Eu acho que vai servir para todos os empresários. Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito da nossa empresa? A nossa empresa está fazendo algo pela população, ela está entregando, ela está resolvendo alguma dor? Se sim, com certeza vão se restabelecer e tudo vai melhorar. É isso que a gente espera e é o que a gente acredita. Rafael, muito obrigada, sucesso aí. Você falou uma coisa muito importante, né? Como tornar o nosso trabalho essencial. É isso que a gente espera que todo mundo conquiste. Muito obrigada, sucesso para você. Obrigado, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Sucesso para vocês também. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.